eu empreendo, na verdade, desde 2015, mas eu empreendia offline. E aí, em 2016, eu percebi a possibilidade do online. Aí, eu não sei se você já viu aquele meme, assim, que faz assim... expansão de consciência. Quando eu vi o online, eu falei, cara, você põe um pi nessa hora. Eu falei, cara, eu preciso disso. Por quê? Porque eu vou conseguir romper todas as minhas barreiras geográficas, eu vou conseguir levar a minha voz para pessoas que não estão necessariamente aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Existe dentro de mim uma criança ferida que se alegra toda vez que vê uma mulher podendo ter liberdade. Não necessariamente que essa mulher esteja num relacionamento abusivo, mas é muito importante para mim saber que as mulheres têm liberdade de escolha. Com certeza, Ian, tem outras coisas nessa história, mas que a minha memória não traz. Então, assim, se a minha mãe for contar essa história, ela vai contar essa história de acordo com outro olhar. Né? Então, assim, não é só a história, é a forma como eu olho também. O meu olhar precisa estar treinado para enxergar. Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks. São conversas com pessoas inspiradoras que vêm revelar aqui a sua jornada de transformação e reinvenção de carreira em busca de uma vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E a convidada de hoje é a Isa Moreira, grande parceira aí, que é uma verdadeira empreendedora multipotencial porra louca, que vai contar como foi sua jornada de reinvenção, desde o trabalho lá onde ela estava correndo aquela escada corporativa em busca de sucesso, em busca de um monte de coisa que a sociedade dizia para ela como certo, como errado. E ela chegou um momento que resolveu largar isso tudo, começou a empreender, sofreu todos os perrengues do início de uma jornada empreendedora, onde você traz um monte de coisa que você aplicava no meio corporativo e tenta aplicar no empreendedorismo, não funciona, até que ela começou a se questionar, começou a desenhar um estilo de vida muito mais alinhado com as coisas que eram importantes para ela, com a liberdade que ela tanto aprecia e tanto buscou, e hoje ela vem impactando aí milhares de empreendedoras também nessa busca aí por mais autoconfiança, por mais liberdade, para conseguir dar tração dos seus projetos. A Isa é uma pessoa incrível, muito autêntica, uma figura que vai te inspirar com certeza nessa história. Eu aprendi muito aí com as nossas trocas e sem dúvida vai ser um grande aprendizado para ti que está buscando uma reinvenção como essa. E se você é novo por aqui, vai lá, se inscreva no canal, ative as notificações e siga aí o podcast para você não perder nenhum episódio no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro talk. Bem-vindos, galera, mais uma edição aqui do Life Hacker Talks e hoje eu tenho a honra de trazer uma das pessoas que eu mais admiro aí num grupo de mentoria que eu participo, uma amiga de vida, Isa, querida, obrigado por estar aqui. Obrigada, Ian. Nossa, zerei a vida, cara. Convite, obrigada, estou feliz e beça de estar aqui. Muito bom, esse papo vai ser muito inspirador, não tenho dúvida. Então, Isa, eu costumo começar aqui a conversa sempre perguntando, em vez de o que você faz, que é a pergunta mais chata do mundo, eu vou te perguntar quais são as suas principais paixões na vida hoje. Nossa, as minhas principais paixões na vida são ensinar. Eu sou professora, eu herdei isso da minha avó. Então, quando eu estou ensinando, quando eu estou numa sala de aula, as minhas salas de aula, 99% das vezes, são virtuais. Então, quando eu estou na sala de aula virtual ensinando, é o momento em que eu mais exerço assim, a minha arte. Outra paixão muito grande na minha vida, meus filhos. Eu tenho 3 filhos de idades variadas, né? Eu tenho o Juninho, de 20 anos, tenho a Alice, de 5, tenho o Theo, agora de 3 meses. Então, eles são também a minha paixão. E eu tenho paixão pela construção do meu estilo de vida, do jeitinho que eu estou construindo. Pensa uma pessoa apaixonada por esse trem de construção de estilo de vida, sou eu, cara. Acho que eu fiz tanta besteira na vida que agora eu gosto de curtir cada passo aí dessa jornada. Muito bom. E dá para sentir em tudo que você faz essa paixão pelo seu trabalho, pela sua arte. E isso é muito legal, porque quando a gente mistura tudo, a gente sabe que é difícil definir esses limites, né? Esses limites de vida profissional, vida pessoal, é uma vida só, não existe. Isso é uma ilusão. E dá para sentir que você transborda isso daí. Muito bom. Agora, se uma
tia sua, né, aquela mãe de um amigo da escola que não te vê há 15, 20 anos, te cruza na rua e pergunta: Isa, há quanto tempo? O que você tem feito da vida? Aí o que você responde para ela? Nem minha mãe entende. Experimenta fazer essa pergunta para minha mãe para ver se ela vai conseguir responder. Ela não vai conseguir responder. A minha mãe vai falar assim, que eu fico no quarto na internet. Então, eu acho assim que uma tia não teria a menor ideia, mas se você fosse perguntar isso para minha mãe, a minha mãe ia falar que eu faço coisas na internet. Bom, o que são essas coisas aí que você tem feito hoje? Essas coisas que eu tenho feito hoje. Em 2016, eu empreendo, na verdade, desde 2015, mas eu empreendia offline. E aí, em 2016, eu percebi a possibilidade do online. Aí, eu não sei se você já viu aquele meme, assim, que faz assim... expansão de consciência. Quando eu vi o online, eu falei... Caralho, você põe um pim nessa hora. Eu falei, cara, eu preciso disso. Por quê? Porque eu vou conseguir romper todas as minhas barreiras geográficas. Eu vou conseguir levar minha voz para pessoas que não estão necessariamente aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. E aí eu comecei essa coisa de empreender na internet. Esse projeto, ele evoluiu muito, Ian. De 2016 para cá, ele é outro projeto hoje. Vai fazer 4 anos ainda, no meio do ano, mas é incrível que parece que foram 3 décadas trabalhando na criação e sedimentação desse projeto, mas hoje, especificamente, eu sou uma professora multipotencial e criativa, e eu ajudo mulheres empreendedoras e multipotenciais a terem liberdade financeira e liberdade emocional através dos seus negócios com significado. Eu dou todas as ferramentas que elas precisam para isso. Muito foda, muito foda. E como que surgiu essa clareza? Se perguntasse para minha mãe, não vai saber falar isso, nunca. Não, é impossível. Para a gente chegar a essa clareza, para conseguir demonstrar em palavras, são no mínimo anos e anos aí quebrando a cabeça, sem dúvida. Agora, dentro do que você trouxe, tem alguma lembrança da infância que te marcou, te trouxe um pouco esse ímpeto de ajudar outras pessoas dessa forma? Tem algo Sim. que você lembra, assim? Sim, é muito legal essa sua pergunta, porque sempre teve, mas era inconsciente, só passou a ser consciente do meio do ano passado para cá. Então, a gente está falando aí de uma parada de menos de 1 ano que isso é consciente. Sempre determinou as minhas escolhas, mas nunca foi de maneira consciente. Quando eu era pequena, eu nasci num lar com a minha mãe vivendo num relacionamento abusivo. E a minha mãe não trabalhava quando eu nasci, ela ficou sem trabalhar até os meus 4 anos de idade, num relacionamento extremamente tóxico. E quando eu tinha 4 anos, eu vi a minha mãe sofrendo violência doméstica. E eu lembro disso, eu não lembro com essa cognição toda que eu tô falando aqui, eu lembro de flashes com o olhar de uma criança de 4 anos. Então, são flashes do tipo, eu sei que aconteceu algo muito ruim, e aí depois eu lembro do meu bercinho, porque eu ainda dormia no berço, o meu bercinho, sair da casa onde eu morava e ir parar na casa da minha avó. E depois de um tempo, o meu bercinho voltar para minha casa. Ou seja, nesse período que aconteceu foi uma separação e depois minha mãe voltou. Quando a minha mãe voltou comigo, a minha mãe começou a trabalhar. Foi quando eu comecei a ter babá. Eu só passei a ter babá com 4 anos. Então, nessa separação, o acordo da minha mãe voltar nesse relacionamento era: eu vou começar a trabalhar. E a minha mãe começou a trabalhar. Ela é farmacêutica. Ela começou a trabalhar em laboratório, depois ela foi fazer concurso público, até hoje ela é concursada, ela tem umas matrículas aí, fica fazendo plantão de um lado para o outro, uma loucura. E depois disso, ela conseguiu sair desse relacionamento. Quando ela percebeu que o relacionamento permanecia tóxico e abusivo, ela já tinha condições financeiras e condições emocionais para se libertar desse relacionamento e seguir somente com a filha, que foi o que ela fez comigo. Então, existe dentro de mim uma criança ferida que se alegra toda vez que vê uma mulher podendo ter liberdade. Não necessariamente que essa mulher esteja num relacionamento abusivo, mas é muito importante para mim saber que as mulheres têm liberdade de escolha. E saber que elas podem fazer. Como é que eu consigo ajudar? Eu sei empreender.
é a minha cachaça, é o que eu gosto de fazer. Então, eu consigo ajudar melhor as que estão empreendendo a fazer esse negócio prosperar, fazer esse negócio ter significado no mundo e dar dinheiro para elas, porque o dinheiro é muito importante. E a partir daí elas ganham liberdade de escolha. Eu quero ficar nesse relacionamento, eu não quero. Eu quero essa vida, eu não quero. Eu quero morar aqui, eu não quero. Eu quero trabalhar na internet, eu não quero. Elas passam a escolher. E liberdade é meu valor principal. Então, é totalmente conectado com a minha história, sempre foi, mas saber disso tem muito pouco tempo. Cara, muito legal isso, porque muito das nossas escolhas, valores, virtudes são moldados lá na infância e a gente não tem esse costume de mergulhar profundamente para chegar até lá e botar isso para fora para entender, né? Uma série de contextos que a gente cria conscientemente e na maior parte das vezes inconscientemente, né? Como é que foi esse seu mergulho? Como que 1 ano e pouco atrás você conseguiu ter clareza disso daí, do impacto que está tendo na sua vida? Do nada. A gente foi na Craft, inclusive, no nosso evento lá de Mastermind, em junho do ano passado. O João Bogado, nosso amigo, fez aquela palestra sobre como voltar a nossa história e resgatar na nossa história o nosso conteúdo para a internet, né? E ele fez uma carta para mim que eu guardo até hoje. Eu vou guardar essa carta pro resto da minha vida porque foi a carta do meu despertar. E na carta ele falava assim para mim: você ainda não disse para que veio. E na hora que eu li aquilo, eu fiquei bem puta, sabe? Eu falei assim, porra, eu tô dizendo pra eu que vim todo dia, cara. Eu faço 50 stories por dia, como é que eu não disse pra eu que vim? Eu vi esse garoto aí de 19 anos falar que eu não sei. Só que aí eu li a carta de novo. Aí eu ficava mais puta, mas aí eu li a carta de novo. E aí eu fiquei remoendo naquilo. Eu falei assim, não, peraí, deixa eu lembrar da minha história. E aí eu fui cavucar dentro de mim desde as primeiras memórias que eu tinha e fui construindo um storytelling pessoal. E aí nessa da construção do storytelling veio a cena do berço, o meu berço se mudando de casa. E aí veio depois uma mudança na minha vida, porque até então eu não tinha babá e de repente eu tive babá. Houve um distanciamento da minha mãe. Até então minha mãe vivia à minha disposição e depois a minha mãe se tornou uma profissional que trabalhava muitas horas por dia. E isso foi de uma hora para outra, não foi uma transição. E ali eu entendi tudo, entendeu? E aí eu falei assim, uau, tá tudo explicado. Isso é muito importante, né? A gente reconectar com a nossa essência, com a nossa verdade, porque quando a gente olha para negócios como um todo mundo é muito parecido. Todo mundo pode botar a mesma frasezinha de propósito, de descrição, debaixo de nome, você mistura tudo e dá no mesmo. Você não tem essa diferenciação, muitas vezes porque as pessoas se recusam a voltar lá nos momentos de dor, nos momentos da infância, nos momentos talvez traumáticos, mas com certeza isso daí foi peça fundamental para criar a sua história pessoal, criar o seu próprio storytelling, e como histórias são importantes, né? É onde conecta, é onde a galera se identifica. A única coisa que faz de mim um ser único no mundo a história, e não só a história, a memória, porque a memória é diferente da história. Né? Com certeza, Ian, tem outras coisas nessa história, mas que a minha memória não traz. Então, assim, se a minha mãe for contar essa história, ela vai contar essa história de acordo com outro olhar, né? Então, assim, não é só a história, é a forma como eu olho também. O meu olhar precisa estar treinado para enxergar, entendeu? E aí, de junho do ano passado para cá, eu intensifiquei essa coisa de treinar o olhar, entendeu? De olhar as coisas com um olhar mais atento, para enxergar o subtexto, enxergar as entrelinhas que o universo vai colocando para a gente. A vida é super bem sinalizada, tem placa para tudo quanto é lado, só que às vezes a gente não está afim de ler as placas, entendeu? Aí a gente vai assim, igual aquele negócio de cavalo, e a gente não está lendo ali as placas super piscando para a gente. Eu resolvi intensificar o meu olhar para ler essas placas todos os dias. Muito bom, top. Agora, Isa, me fala um pouquinho da Isa antes do empreendedorismo, antes do digital. Me fala um pouquinho da história e como que foi essa sua transição. Eu era chata. A gente nunca ia ser amigo. Muito bom. Nem eu queria ser amigo. Cara, a Isa de antes de empreender é muito louco isso, porque eu cresci com a minha mãe me dizendo
que eu precisava fazer uma faculdade para ser alguém na vida. E eu precisava fazer uma faculdade pública, porque pessoas inteligentes faziam faculdade pública. Pessoas burras iam para a faculdade particular. Mamãe falou isso para mim. Um beijo, mãe. E aí eu me fudi para conseguir passar na tal da faculdade pública. Passei para a UF, aí entrei para a UF aqui em Niterói. Foi por isso que eu vim parar em Niterói, foi por causa da faculdade. E aí, beleza, deu o primeiro cheque ali no sonho da minha mãe, né? Que a filha estudasse numa universidade federal igual a ela. Aí eu vim para a Universidade Federal. Aí comecei a assistir as aulas. Eu falei, puta que bosta. Não é isso que eu quero. Mas como que eu falo isso para minha mãe? Não falei. Eu falei assim, tá, não é o curso que eu quero. Eu passei para Comunicação Social e Jornalismo. Eu falei, beleza, não é o curso que eu quero, vou mudar de curso. Aí fui para Propaganda e Marketing. Aí fui cursar Propaganda e Marketing. E aí eu fui seguindo a minha carreira, transitando em várias áreas, porque eu sou multipotencial, eu tenho vários interesses e múltiplos talentos, e eu acabei imprimindo isso na minha carreira. Então, para você ter uma noção, eu fui gerente de marketing, eu fui gerente de qualidade, eu fui gerente de pós-vendas, eu fui gerente de CRM, marketing de relacionamento, eu fui gerente de BDC, que é o Business Development Center, que é uma central de vendas com relacionamento. Eu fui gerente de treinamento, gerente de qualidade total, 6 Sigma e 5S, e implantei ISO. Eu implantei ISO nas empresas. Você consegue imaginar a pessoa aqui implantando ISO? Eu implantei ISO nas empresas. Então, assim, lado B total. E aí eu fui seguindo uma escalada que é muito previsível, que é aquela coisa assim, sou uma gestora que anda de sapato Scarpin e que vive em reuniões com seu laptop, que está dirigindo de um lado para o outro porque está sempre atrasada para a próxima reunião e que tem um bom salário, é bem reconhecida no mercado. Eu atingi aquele sucesso que as pessoas acham que é sucesso. Eu atingi aquele negócio. E aí o que aconteceu quando eu atingi esse sucesso? Eu tive um burnout, o médico me diagnosticou com depressão e me deu um chequinho, que se eu não me engano ele era azul, escrito um nome chamado fluoxetina, que é uma droga para depressão, que é inclusive conhecida como a droga da felicidade, porque ela dá uma treta, assim, uma felicidade meio sobrenatural, não é um negócio real, sabe? É um negócio meio estranho, assim, a alegria é meio estranha. E aí eu comecei a tomar o negócio, e aí eu comecei a me questionar, peraí, o que aconteceu? Se eu construí essa vida toda do jeito que eu queria, se estava tudo ali, eu fui conquistando, e eu ficava feliz, a cada promoção eu ficava feliz, tudo bem, essa felicidade durava 48 horas, depois ela passava, mas eu ficava feliz. E aí, de repente, eu tô com burnout, eu tô tomando fluoxetina, sabe? Eu tô cheia de machucado nos dedos do pé porque aquele sapato foi projetado pelo demônio, porque não faz sentido. Eu tenho 5 dedos. E aí você tem que botar o sapato num negócio que afina aqui. Aí quer dizer, você faz o que com os dedos, né? E eu passei anos usando aquela bosta e eu não sabia por que eu tinha que usar aquela bosta. Os meus dedos tinham um monte de cália. Era uma coisa horrorosa. E aí eu comecei a questionar. No que eu comecei a questionar, eu vi que eu precisava empreender. Eu vi que eu precisava ter meu próprio negócio. E aí beleza, eu fiz uma transição também, aquela coisa de queimar a ponte, eu não acredito naquilo não, tá? Tipo, não quero mais, porra, tchau mundo, vou vender cocada na praia. Não, eu criei um plano, e aí fiquei 1 ano projetando aquele plano, e aí em dezembro de 2014 eu consegui que a empresa me mandasse embora para receber os meus direitos, peguei a minha rescisão e fui empreender. Janeiro de 2015 eu já era empreendedora, eu não tinha um cliente, mas eu já era empreendedora porque eu tinha um CNPJ, eu era uma empresária. Só que, eu fiz uma besteira muito grande. O que eu fiz? Eu peguei todos aqueles antigos conceitos, tudo aquilo que eu tinha aprendido na vida corporativa e trouxe para o meu negócio. E aí, você sabe o que aconteceu durante 1 ano e meio? Eu continuei sendo funcionária. Só que eu era minha funcionária. E eu fui uma chefe muito escrota, cara. Eu fui uma chefe muito filha da puta comigo. E aí eu nem tinha mais os direitos.
sabe? Eu não tinha mais fundo de garantia, eu não tinha mais 13º, eu não tinha mais férias, eu não tinha mais nada. Eu só tinha eu com uma chibata na mão me chicoteando, falando, trabalha, desgraçada, trabalha! E eu trabalhava muito e o resultado não vinha. E aí eu demorei mais 1 ano e meio para ver tudo isso. E aí, depois que eu percebi isso, eu falei, caraca, eu tô reproduzindo a vida antiga agora. Então eu vou voltar para lá, porra. Ou então eu vou olhar isso aqui. Foi nesse momento que eu fui desconstruir sucesso. Foi nesse momento, foi a primeira vez na vida, foi quando eu parei para me perguntar, foi meados de 2016, inclusive eu estava vivendo uma separação, minha vida estava um caos. Eu parei, sentei, inclusive isso é real oficial, sentei ali na praia, sentei e falei, vamos lá, o que raios tu quer da vida? Eu fiz essa pergunta para mim. E aí eu percebi o seguinte, eu quero andar de Havaianas, eu quero andar com uma eco-bolsa pendurada no ombro, eu não quero mais terninho e roupa social, eu quero botar uma eco-bag no ombro, com um livro dentro, com meu óculos, meus fones de ouvido, meu chinelo no pé, e eu quero viver criativamente. Essa resposta brotou. E aí quando brotou, eu falei assim, tô fodida. Eu vou viver do quê? Vou então aprender, vou fazer um curso à distância de como que faz tatuagem de rena e eu vou viver disso, porque eu não conseguia pensar no que eu poderia fazer para ser essa pessoa que eu tinha acabado de descobrir que eu queria ser. Só que aí, quando você se coloca à disposição para enxergar, aí eu comecei a ver as placas sinalizadas e as placas falavam digital, digital, digital. E aí foi quando eu comecei a empreender no digital. Aí eu me tornei uma pessoa legal. Que aula, Isa. Puta, eu fui anotando mentalmente tudo de interessante que você falou, já me perdi em tudo, voltei em tudo. Cara, você deu uma aula e foi muito bonito que você trouxe com a sua verdade, porque mostra que o caminho de uma reinvenção dessa não é simples, não é aquela coisa de vai trabalhar do laptop na praia, viajar pelo mundo, encontrar o seu propósito. Essa palhaçada toda não é assim. Empreender é difícil, empreender é um processo evolutivo de autoconhecimento acima de tudo, porque senão você cai nas mesmas armadilhas do passado, só que pior, como você falou, porque os benefícios de fechar o laptop 6 horas da noite, ou fim de semana, ou férias, desconectar totalmente, não existe mais, porque você está conectado o tempo todo. E se não tiver muita consciência dessas armadilhas, você acaba se prejudicando em dobro, porque se torna uma nova prisão, uma nova Matrix. Em vez da Matrix corporativa, vira a Matrix do empreendimento, com muito mais incerteza, com muito mais altos e baixos. E aí a inteligência emocional para te dar o sustento para enfrentar todas essas tormentas com resiliência e se reinventar dentro do seu negócio, se reinventar dentro do seu estilo de vida, é algo que é evolutivo e só vai mudando de fase, né? Não tem zerei, né? Sempre você vai mudando, encontrando novos desafios, despertando para novas realidades. Foi muito bonito você chegar no momento de realmente parar tudo, dar um reset e perguntar, cara, o que eu quero para minha vida? E muitas vezes esse que eu quero, a gente entende que não necessariamente são milhões na conta, milhares de dígitos, isso é consequência de um trabalho animal, só que muitas vezes a gente acaba sendo guiado e o nosso drive principal acaba sendo dinheiro, e isso acaba trazendo ainda mais dor na jornada, porque você se chicoteia ainda mais e você toma um monte de decisões. Muito louco isso. Porque, pode parecer que eu falando assim, olha, a riponga, né, chinelo no pé e ecobag no ombro e tal, pode parecer até que eu nego dinheiro. Não nego não, tá, gente? Eu gosto de dinheiro e eu super entendo que dinheiro é uma energia fundamental pra gente transitar aqui nesse plano. Então, gosto de dinheiro, sou amiga dele, gosto da energia do dinheiro e tudo mais. Só que olha que louco, Ian, durante a minha vida toda, eu busquei o dinheiro. Né, todas as minhas escolhas, quer dizer, eu quero aquela promoção, eu quero aquele cargo, eu queria aquele dinheiro, né? Quando eu decidi olhar quem eu quero ser a garota do chinelo no pé, com a bag no ombro, eu quero viver criativamente, e o meu primeiro pensamento condicionado foi, ferrou, porque então, assim, eu vou viver do quê? Mas é incrível, eu nunca tive tanto dinheiro quanto eu tenho hoje.
É muito louco isso. Sabe? Parei de buscar o dinheiro. Pronto. Nunca tive tanto dinheiro. É isso. Agora me fala, o que você tem mais orgulho na sua vida hoje? Eu tenho orgulho de estar muito próxima do lifestyle que eu quis construir, porque ele era muito distante, Ian. Ele era muito distante, ele era muito inalcançável. A minha família é de classe média baixa e da Baixada Fluminense. Minha avó, professora primária, meu avô trabalhava em repartição. Minha mãe fez faculdade, minha mãe usou uma calça jeans para fazer a faculdade inteira dela, porque ela não tinha mais dinheiro para comprar outra calça jeans. Foi tudo com muito sacrifício, sabe? E eu vim de uma família que nunca saiu da minha família, mora lá até hoje. É uma família que nunca saiu de lá, totalmente enraizada e totalmente tradicional nos conceitos e tal. Então, assim, eu ter conseguido sair e ter conseguido ver que existiam outras possibilidades, e hoje eu dizer não para tudo que eu quero dizer não, e dizer sim só para aquilo que o meu coração vibra, e eu poder ter liberdade geográfica, e eu conviver com as pessoas incríveis, inacreditáveis que eu convivo, podendo estar aqui agora, numa quarta-feira, gravando um podcast com você, e, sabe, meus filhos estão ali fora, e meu cachorro está deitado aqui no meu pé, saca? Esse estilo de vida aqui que eu construí, e ele é muito comum assim dentro da nossa bolha, né? A gente que está convivendo com um monte de empreendedor que está tendo sucesso, fica meio comum. Mas quando a gente volta o olhar para enxergar a realidade, é sempre o treinar o olhar, né? Quando você entra no Uber e conversa com o motorista do Uber, quando você vai na padaria, quando você vai na fila do supermercado e conversa com as pessoas que estão vivendo aquela outra vida, você percebe que isso aqui não é a realidade da maioria. Isso aqui sabe, é a bolha da bolha da bolha. E ter conseguido criar a minha bolha exatamente do jeitinho que eu queria me deixa muito orgulhosa. Foda, muito foda. E já que quando a gente observa nesse mundo aí de pessoas que hoje estão ainda vivendo dentro dessa grande matrix, desse grande sistema, que eu brinco dos 6 P's, eu sei que você também tem uns 6 P's parecidos, né? Mas que são os nossos pais, professores, os nossos patrões, eu falo políticos, padres e publicitários que acabam formatando essas crenças. Eu achei incrível você ter falado dos políticos e dos publicitários, que agora eu quero ter 8 P's. Mas todos. Né? E são muitos P's do mal aí, esses inimigos que vão nos podando, vão acabando com os nossos sonhos para viver os sonhos da sociedade, né, dos padrões de sucesso. Eu queria saber, dentro da galera que você ajuda, qual tem sido aí o conselho, a gente sempre fala de conselho, mas eu queria entender qual é o mau conselho que as pessoas têm dado muito, que a galera que está buscando essa reinvenção, buscando empreender, buscando um trabalho que proporcione um estilo de vida mais alinhado com o que eles buscam, qual é o mau conselho que muita gente está dando que a galera deveria evitar? A minha galera é muito como eu, nós somos multipotenciais. E só para dar um contexto rápido, o que significa isso? A gente pensa e sente um pouco diferente dos especialistas. Quem é o especialista? É aquela pessoa que tem uma paixão. Então, a pessoa tem a paixão pela medicina. Aí ela vai, estuda medicina, se especializa em medicina, vai em 300 congressos de medicina e aí se torna um médico muito, muito, muito foda e fora da caixa. E mesmo que ela vai empreender e tal, ela vai sempre trabalhar com medicina. Eu não sou essa pessoa. Eu sou o que a Barbara Sher, que é uma autora lá de fora que eu gosto muito, ela escreveu um livro chamado Refuse to Choose. A Bárbara fala que existem os scanners, diferente dos divers. Os divers mergulham na profissão. Os scanners escaneiam a superfície. Então eu gosto de muita coisa. Eu gosto de vender, eu gosto de marketing, eu gosto de estratégia, eu gosto de fazer mapa mental, eu gosto de tocar violão, eu gosto de muita coisa, entendeu? E a minha galera é assim. E qual é o conselho que a minha galera escuta? Você precisa escolher uma coisa só. Ou seja, tentam pegar uma multipotencial criativa e tentam encaixar na vida do especialista. E aí dá muito ruim, ó. Dá muito ruim. Por quê? Porque esse conselho, inicialmente, ele vem cheio de amor,
Mas com o passar do tempo, como a multipotencial vai patinando na vida, porque ela tenta ser essa pessoa, mas ela não consegue. Uma vez eu ouvi de uma pessoa muito próxima que eu era tipo um pato. O pato é o bicho que não nada direito, não voa direito e não anda direito, porque ele tenta fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu fiquei tentando ser ganso. Só que eu botei só a máscara do ganso. Eu continuava sendo um pato na essência. E aí eu fui um ganso extremamente pior do que eu era pato. E o que acontece com a minha galera é que é um monte de patinho tentando ser ganso. E aí elas começam a patinar na vida, e aí esses conselhos eles vão ficando mais duros e mais cruéis. Eles viram críticas. Eles viram assim: você começa tudo e não termina. Você tem muita iniciativa e pouca acabativa. Você é fogo de palha. Você é perdida. Você não consegue se achar na sua vida. E elas começam a acreditar. E aí isso vai minando a autoconfiança delas, vai minando a crença de que elas podem fazer alguma coisa, e elas ficam paralisadas. Aí todas aqueles julgamentos, eles se materializam, eles se tornam realidade, sabe? Então, assim, esses são os piores conselhos que uma multipotencial pode ouvir dessa sociedade que desde a Revolução Industrial, é muito louco isso, porque historicamente era legal ser multipotencial antigamente. Leonardo da Vinci foi um multipotencial incrível. O cara foi o maior multipotencial da história, o cara fez de tudo na vida e ele era muito bem remunerado e reconhecido por isso. Só que veio a Revolução Industrial. E aí, quando veio a Revolução Industrial, o que o mercado precisou? De pessoas que fizessem bem uma única coisa. Tem lá o filmezinho do Chaplin, né? O cara apertando os botões. Só que assim, eu não quero ser a pessoa que aperta o botão. Eu quero apertar o botão, eu quero limpar a máquina, eu quero fazer o mapa mental no quadro, eu quero dar o treinamento, eu quero fazer diversas coisas. Mas aí falam, não, você precisa só apertar o botão. Não, mas eu quero não, então você é perdida, então você não sabe o que você... Aí você fica perdida mesmo. Então, essa é a pior coisa que alguém pode dizer para uma multipotencial. Escolha uma coisa só. Foda. Que aula. Delícia. Muito bom, muito bom. Isa, qual o seu maior medo hoje? Sei lá, aconteceu alguma coisa com um filho meu. Por quê? Não sei. Sei lá, alguma craca mental aí de escassez ainda que ronda por aqui, mas quando você fala de medo, a única coisa que vem na minha cabeça é as crianças. Boa. E qual o conselho que você daria para você quando tinha 20 anos, lá atrás? Não vai morar junto com o pai do Júnior. Sério, porque eu fiquei perdida num relacionamento com o pai do meu filho mais velho durante 10 anos. E foi um relacionamento, assim, que não... Sabe, assim, aquele relacionamento... Sabe aqueles 10 anos que você faz assim... Foi isso que eu fiz. Eu acho que seria isso. E eu falaria também para mim... eu falaria o seguinte, Fia, quando chegar 2013, vai gravar vídeo pro YouTube. Boa. Já tá uns passinhos à frente aí, né? Sem dúvida. Pô, já pensou, cara? Muito bom. E me fala, se eu perguntasse para os seus melhores amigos e se eu perguntasse para os seus alunos, tá aí, qual o seu grande superpoder? O que você diria? Se perguntasse para os meus alunos, eu acho que elas iam dizer que é simplificar coisas complicadas. Óbvio. Bom. E agora me diz, já que é um dos seus maiores valores na vida, o que liberdade significa para você? Liberdade significa, é essa respiração tranquila, sabe? É escolha. Eu posso escolher, sabe? Nesse momento não tem nada que eu tenha que fazer que eu não queira de verdade fazer. Óbvio, tem as coisas que a gente não gosta tanto de fazer, né? No meu caso, lidar com a parte fiscal da empresa, essas coisas que são o oposto do criativo, eu não curto muito fazer, tenho que fazer. Mas não é aquela coisa do tipo, eu preciso ir para um lugar mesmo sem querer ir. Eu não vou a lugares que eu não quero ir.
sabe? Liberdade é isso, é eu poder escolher aonde eu quero ir, aonde eu quero estar, com quem eu quero estar, onde eu quero botar minha energia, minha criatividade. Liberdade é isso. Qual foi o melhor dia e o pior dia da sua vida? O pior dia da minha vida foi quando eu me separei, em 2016. Foi bem trash mesmo. O melhor dia da minha vida, eu tenho uma coleção de melhores dias da minha vida, mas eu acho que o nascimento das crianças foram dias incríveis assim na minha vida. Foda. E agora falando de riqueza, de abundância, o que é riqueza para você? Riqueza para mim é a soma de algumas coisas. Por exemplo, dinheiro, com certeza. Liberdade, sem dúvida nenhuma. E saúde. Né? A paz até viria aí também, mas eu acho que o dinheiro junto com a liberdade e com a saúde geram a paz. Entendeu? Mas eu acho que são esses três, é como se fosse um tripé, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Excelente. E se eu te perguntar uma pergunta que só você pode responder, que a gente não encontra a resposta nem no Google, o que você traria aí? Uma pergunta que só eu seria capaz de responder? Nossa, que negócio profundo, ó. Parece terapia esse trem. A coisa que só eu sou capaz de responder. Quando me fizeram essa pergunta, eu falei, fudeu, cara, vou travar aqui, não faço ideia. Eu não faço ideia do que só eu consigo responder. Eu acho que eu consigo dar respostas únicas para várias coisas, né? Mas não é porque só eu consigo responder. Todo mundo consegue responder, só que as respostas são diferentes, né? Elas são únicas. Então, talvez você faça uma pergunta para mim, uma pergunta para mais duas pessoas, a mesma pergunta, e você vai ter respostas totalmente diferentes. E isso está vinculado à minha história. Então, acho que é isso. O que eu posso garantir é, sempre que alguém me fizer uma pergunta, a minha resposta vai vir carregada de amor e da minha história. Isso é fato. Perfeito. E para finalizar, querida, se você pudesse publicar uma frase inspiradora, aquele outdoor bonito na lua, que todo mundo vai se inspirar todo dia, ou vai martelar uma grande sabedoria, o que você diria? Então, se fosse num dia ruim, seria a frase dessa caneca aqui que eu tô usando, que é Nobody said it was easy, but caralho, mano. Seria isso aqui. Mas num dia legal como hoje, seria assim, você é diretamente remunerado proporcionalmente ao impacto que você gera no mundo. Isso é muito real na minha vida. Quanto mais impacto eu gero no mundo, mais as pessoas querem me contratar, mais elas se interessam pelo que eu vendo e pelo que eu faço. Então, em vez de correr atrás do dinheiro e do que você quer vender, concentra toda a sua energia em gerar impacto, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Muito bom. Cara, não tinha jeito melhor da gente concluir essa nossa conversa. Isa, para o mundo que queira... Tá, a galera aí que quer saber mais da sua arte, do que você vem fazendo, onde que a galera te encontra, onde que a galera te acompanha? O lugar que eu tô mais todos os dias é no Instagram, no @euisabellemoreira. O YouTube agora tá vindo com força total, toda terça-feira no Isabelle Moreira, também o canal Isabelle Moreira. Toda terça-feira, 13h tem aula ao vivo comigo. Então, é uma forma de eu estar mais perto da galera com conteúdo mais estruturado. E, basicamente, o Instagram também, que eu tô lá todos os dias. Amo aquela rede. Muito bom. Vou botar os links todos aí também. Mas, Isa, obrigado, cara. Sempre quando a gente troca ideia, sempre quando eu conheço um pouquinho mais da sua história, eu vou me apaixonando ainda mais por esse ser humano único, autêntico, inspirador. Parabéns por essa história linda de reinvenção, de superação. Você é um exemplo, acho, para muita gente. Então, obrigado aí pelo seu tempo, pela sua sabedoria. Obrigada, adorei. Eu zerei a vida com esse podcast. Valeu. Valeu, querida. Beijo.
E aí, curtiu esse bate-papo com a Isa? Fenomenal, né? Cara, a Isa, eu sou fã número 1. Ela é uma pessoa incrível, com uma história muito inspiradora. Não tenho dúvida que tanto a história dela quanto as decisões que ela foi tomando ao longo da vida, os conselhos que ela foi recebendo e dando também para os seus alunos, sem dúvida isso pode ter plantado uma sementinha legal aí para ti que está buscando uma jornada parecida com a dela. E se você curte outras histórias como essa, dá uma olhada aí no podcast, porque tem muitos outros life hackers que vêm se reinventando em busca de mais qualidade de vida. Não tenho dúvida que você vai aprender bastante com essa galera. E se você também está buscando aí formatos de transformação para te ajudar nesse momento aí de dúvida, de incerteza, de reinvenção, dá uma olhada aí na descrição, porque tem muita coisa legal que eu posso te ajudar, beleza? Até a próxima!